Bom, pessoal, vamos à primeira dica, ou a primeira tarefa, como eu falei logo no início do curso. Então, o primeiro assunto que nós temos que tratar se chama estequiometria de solução. Então, primeira coisa, o que é uma solução? Vamos colocar aqui, solução. Se a letra estiver ruim, me desculpe, pessoal, mas eu estou me acostumando aí. O que é solução? Solução nada mais é do que uma mistura. Olha a palavra mágica, mistura. Nós sabemos que a mistura ela pode ser homogênea, né? Ou heterogênea. Não é? Quando a mistura é homogênea, aqui ó, nós a chamamos, podemos chamá-la também de solução. Ok? O que é uma solução? Então, uma solução nós podemos colocar que é o seguinte: é soluto mais solvente. Olha que interessante. O que é soluto? Soluto, no caso de uma solução, é aquela substância em menor quantidade. Solvente é aquela substância em maior quantidade. Então, olha bem, pessoal, tem que guardar bem isso. A mistura dessas duas substâncias aqui vai me formar o quê? Uma solução homogênea, ou seja, vamos colocar aqui uma coisa clássica, como eu falei em sala de aula. Se eu pego o NaCl em pequena quantidade e adiciono em água, o que irá acontecer? Irá formar uma mistura ou uma solução. Por que uma solução? Eu só vou ver lá um líquido incolor. Ok? Bom, aí qual é a questão aí? A questão para nós é o seguinte, é como trabalhar com isso. Antes de a gente entrar na química propriamente dita, esse mesmo processo de solução, nós podemos notar, vamos colocar a seguinte situação, nós podemos presenciar a seguinte situação. Vamos imaginar aqui que eu tenha um curral. Opa, um curral. O que é um curral? O curral é um local onde o boi e as vacas ficam confinadas. Então vamos colocar aqui, ó, os bois, tá? Vou colocar aqui o X é o boi, X é igual ao boi, tá? E vamos colocar aqui depois a gente coloca. Bom, esses três bois que eu coloquei aqui, eles têm uma determinada área aqui, olha, para andar, tá? Então vamos supor que eu coloco aqui D1, aqui D2, tá? O que é uma área? Uma área é D1 vezes D2, não é? Então, nesse caso aqui, vamos colocar como exemplo que a área fosse, o boi tinha lá 10 metros para andar por, sei lá, 5 metros. Ou seja, a área que o boi tem para andar é 50 metros quadrados. Só lembrando que isso é 10 metros quadrados, 5 metros quadrados. Quantos bois podem andar nessa área? 3 bois. Então, 3 bois aqui ó, tem, na realidade, 50 metros quadrados para andar. Então, a gente pode dizer o seguinte, que os bois estão contidos aí dentro, tá? Então, estão contidos dentro desse confinamento. Eles podem sair? Pode, só se abrir a porteira, mas enquanto você não abrir a porteira, nós vamos ter 3 bois aqui por 50 metros quadrados. Isso aqui também é conhecido como densidade demográfica. Bom, vamos supor agora o seguinte, olha. Se eu coloco aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vaquinhas. Então, aqui nesse caso, olha, nós temos o que? O boi, que é o CX. E a bolinha aqui, ó, nós vamos botar que é a vaca. São vacas, né? Então, qual é a quantidade de vacas contidas nesse curral, nessa área de curral? Seria o C0 igual a quantos? Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós temos aqui, opa, nós temos aqui 6 vacas, tá? Contidas em 50 metros quadrados, tá? Agora, qual é a área ocupada pelo gado? Aí, no caso, quando a gente fala gado, nós temos boi e vaca. Então, a área ocupada pelo gado, que eu vou chamar aqui de G, olha, vai ser, eu tenho os 3 bois, tá? E mais 6 vacas, ou seja, a área ocupada pelo gado seria 9, né? Por 50 metros quadrados, né? Olha bem que eu estou usando o C já para representar que estão contidos.
Nós podemos também fazer essa mesma representação. Vamos colocar aqui, ó, vamos imaginar que nós temos um copo aqui, ó, um copo aqui. Diferente do curral, o copo aqui, olha, ele tem um volume. Vamos supor um copo médio aí, 300 ml. Então o copo ali tem 300 ml de volume. Então se eu chego e coloco aqui dentro desse copo 3 bolinhas, tá? 3 bolinhas, o que nós podemos dizer? Que nós temos 3 bolinhas contidas em 300 ml de volume, tá? Então vamos botar as 3 bolinhas aqui, ó. Vamos supor que alguém resolva colocar os dados aqui, colocar quadradinhos, né? Vamos supor que coloca, sei lá, 4 quadradinhos, ok? Então nós podemos dizer o seguinte, que nesse caso aqui é a bolinha, e no caso do quadradinho, ó, nós podemos colocar que nós tenhamos que 4 quadradinhos por 300 ml, não é? Ou seja, o que nós estamos percebendo aí? Nós estamos percebendo aí que em determinada região, em determinada área, em determinado volume, é possível a gente colocar o quê? Colocar coisas lá dentro e colocar e contabilizar isso por área ou por volume, né? Nesse caso aqui são 4 quadradinhos por área, né? Se fosse o total de objetos, olha, nós teríamos o quê? Nós teríamos que nessa área nós temos 7 objetos em 300 ml. Olha que coisa interessante, né? E por quê? Aí vem a coisa que eu quero chamar a atenção de vocês. Vamos supor, olha bem, que ao invés de copo, aliás, eu tenho um copo aqui, eu vou botar o copo assim, ó. Lembrando que o copo de Becker, né? Copo de Becker. E aqui dentro do copo de Becker, eu coloco aqui, ao invés de quadradinho, 5 grãos de NaCl. Aí a coisa muda de figura. A coisa muda de figura. Por que a coisa muda de figura? Porque agora eu vou ter que colocar dentro do copo os 5 grãos, e esses 5 grãos aqui, olha, vou colocar os 5 grãos aqui, ó, eles não vão ficar como 5 grãos. Depois de um certo tempo, esses grãos vão dissolver. Aí é que vem a história para a gente, em termos de expressão, qual que seria o C aqui? Qual que seria o C? Então eu quero que vocês, nessa primeira etapa, imagine e pense como esses grãos, né, ou seja, depois de determinado tempo, o grão dissolver, eu vou até representar assim, ó, nós vamos ter essa situação. A gente não vai ver nada, não vai ver grão nenhum, mas aqui dentro, nós vamos ter uma determinada concentração. De quem? Ela pode ser expressa em termos de NaCl, em termos de Na+, ou em termos de Cl-. Então, nessa primeira etapa, eu quero que vocês pensem nisso. Eu vou encerrar esse pequeno vídeo para vocês e no próximo vídeo, então na próxima tarefa, vamos completar isso, ok?